Espere um instante, disse ele. Ainda não terminei. Kate esticou a mão de forma frenética para ajustar o chapéu. Tenho certeza de que está bom. O senhor não precisa se preocupar. Pode sentir melhor o sol? Perguntou Anthony. Ela sentiu, embora estivesse tão distraída que nem sequer tinha certeza de que isso fosse verdade. Sim, obrigada, está ótimo. O cachorro começou a latir sem parar e a puxar a guia com força. Newton! Gritou Kate, sendo arrastada por ele. Mas o cão já tinha algo em vista, apesar de sua dona não fazer ideia do que se tratava. E pulava animadamente para diante, puxando Kate até que ela começasse a tropeçar nos próprios pés e seu corpo formasse uma linha diagonal com o ombro bem para frente. Newton! Gritou mais uma vez, embora sem resultado. Newton, pare! Anthony observou, divertido. O cão continuou sua corrida, movendo-se com mais velocidade do que ele poderia imaginar que conseguisse com as patinhas gorduchas. Kate fazia uma corajosa tentativa de continuar segurando a guia, mas agora Newton latia feito louco e prosseguia com vigor igual. Senhorita Sheffield, deixe-me segurar a guia, gritou ele, lançando-se em seu auxílio. Não era a maneira mais glamourosa de bancar o herói, mas qualquer coisa servia quando se estava tentando impressionar a irmã da futura noiva. No entanto, assim que Anthony a alcançou, Newton deu um puxão violento na guia, soltando da mão de Kate. Ela deu um gritinho e apressou o passo, mas o cão já estava longe, enquanto a guia serpenteava pela grama atrás dele. Anthony não sabia se ria ou resmungava. Era evidente que Newton não queria ser alcançado. Kate parou por um momento e levou uma das mãos à boca. Então olhou para Anthony e ele teve a desagradável sensação de que sabia o que ela pretendia fazer. Senhorita Sheffield falou apressadamente. Tenho certeza de que... Mas ela já estava longe, correndo e berrando Newton com uma decidida falta de decoro. Anthony deixou escapar um suspiro cansado e começou a segui-la, também em alta velocidade. Não poderia deixá-la ir atrás do cão sozinha e ainda considerar-se um cavalheiro. Ela estava um pouco mais à frente dele, porém, e quando ele conseguiu alcançá-la ao dobrar a esquina, Kate parou. Respirava com dificuldade, com as mãos nos quadris, enquanto perscrutava a vizinhança. Aonde ele pode ter ido? Indagou Anthony, tentando ignorar que havia algo muito excitante em uma mulher ofegante. Não sei. Ela tentava recuperar o fôlego. Acho que estava perseguindo um coelho. Ah, que ótimo! Isso vai tornar bem fácil pegá-lo, falou ele, considerando que coelhos não gostam de se esconder. Ela fez uma careta ao ouvir o comentário irônico. O que vamos fazer? Por pouco, Anthony não respondeu. Vá para casa e me traga um cachorro obediente. Mas, ao vê-la tão preocupada, desistiu. Na verdade, ao olhá-la com atenção, ela parecia mais irritada que preocupada. Mas, de certo, havia uma ponta de preocupação naquela mistura. Então ele disse: proponho esperarmos até ouvir alguém gritar. A qualquer minuto, ele vai se lançar entre os pés de alguma jovem e quase matá-la de susto. O senhor acha mesmo? Ela não parecia muito convencida, porque ele não é o cachorro mais assustador que existe. Ele acha que é, e é muito engraçadinho, de fato, mas a verdade é que ele... Ai! Acho que temos uma resposta, observou Anthony e partiu na direção de onde vinha o grito anônimo de mulher. Kate adiantou-se, cortando o caminho pela grama rumo a Houghton Hall. O Visconde corria à sua frente, e tudo em que ela conseguia pensar era que ele devia querer muito casar-se com Edwina, porque, apesar do fato de ser evidentemente um atleta esplêndido, parecia muito pouco digno correndo pelo parque atrás de um cordi roliço. Pior ainda, eles teriam que seguir assim pela Houghton Hall, o local favorito da alta sociedade para cavalgar e andar de carruagem. Todos iam vê-los. Um homem menos determinado já teria desistido muito tempo antes. Kate continuava no encalço deles, mas estava ficando para trás.
Não usava calças compridas em muitas ocasiões, mas tinha certeza de que era muito mais fácil correr com elas que de vestido, especialmente quando se estava em público e não se podia erguê-lo acima do tornozelo. Quando alcançou a Hampton Hall, recusou-se a olhar para qualquer das senhoras e dos cavalheiros na moda em seus cavalos. Ainda havia a chance de não ser reconhecida como a senhorita espirituosa que corria pelo parque, como se alguém tivesse ateado fogo a seus sapatos. Não era uma possibilidade muito provável, mas já era alguma coisa. Ao voltar para a grama, Kate tropeçou e teve que fazer uma pausa para respirar. Então, ficou horrorizada. Estavam quase na Tispertne. Ah, não. Não havia nada que Newton gostasse mais que pular em um lago, e o sol estava quente o suficiente para que parecesse tentador, ainda mais para uma criatura coberta de pelo denso e pesado. Uma criatura que correra a uma velocidade vertiginosa por 5 minutos. Bem, vertiginosa para um cor de gorducho. O que ainda era, Kate notou com algum interesse, rápido o suficiente para manter a distância, um visconde de mais de 1,80. Ela ergueu as saias pouco mais de 1 centímetro, que se danasse os observadores, mas ela não podia se permitir ser púdica agora, e saiu correndo novamente. Não havia meio de alcançar Newton, mas talvez ela conseguisse chegar até Lord Bridgerton antes que ele matasse seu cãozinho. Ele só podia estar pensando em morte naquele momento. O homem seria um santo se não quisesse acabar com a vida daquele cão. E se 1% do que for escrito a respeito dele no Minstenal fosse verdade, ele não era nenhum santo. Kate engoliu em seco. Lord Bridgerton gritou, com a intenção de dizer-lhe que interrompesse a perseguição. A única solução que seria esperar que Newton se cansasse. Com pernas de 10 centímetros, isso não deveria demorar muito. Lord Bridgerton, podemos apenas... Antes de terminar de falar, Kate tropeçou nos próprios pés. Era Edwina ali, próxima ao lago Serpentine. Estreitou os olhos para ver melhor. Era a irmã, parada graciosamente com as mãos entrelaçadas à frente. E parecia que o infeliz Sr. Berbrook fazia algum tipo de reparo no cabriole. Newton parou por um instante, avistando Edwina ao mesmo tempo que Kate, e mudou seu curso de imediato, latindo com alegria ao correr na direção da amada. Lord Bridgerton, gritou Kate mais uma vez, veja lá. Anthony deu meia volta ao ouvir a voz dela. Então, seguiu o dedo que apontava para Edwina. Tinha sido por isso que o maldito cão girara nos calcanhares e alterara seu caminho. Anthony escorregou na lama e quase caiu sentado, tentando manobrar uma virada tão súbita. Ele ia matar aquele cão. Não, ele ia matar Kate Sheffield. Não, talvez. Seus animados pensamentos de vingança foram interrompidos pelo grito repentino de Edwina. Newton! Anthony gostava de achar que era um homem decidido, mas quando viu que o cão se lançava no ar e precipitava-se para a senhorita Sheffield, mais nova, ficou simplesmente paralisado pelo choque. Nem Shakespeare teria imaginado um fim mais apropriado para aquela farsa que se desenrolava diante de seus olhos, como se estivesse em câmera lenta. E não havia nada que ele pudesse fazer. O cão ia atingir Edwina em cheio e, por sua vez, ela cairia para trás, direto no lago Serpentine. Não! Gritou ele, lançando-se para a frente, embora soubesse que qualquer tentativa de heroísmo seria inútil. Splash! Meu Deus! Exclamou Berbrook. Ela está ensopada. Ora, não fique parado aí, atalhou Anthony, chegando à cena do acidente e lançando-se para dentro d'água. Faça alguma coisa para ajudar. Era evidente que Berbrook não entendia o que isso significava, pois simplesmente ficou parado, com os olhos arregalados, enquanto Anthony se esticava, pegava a mão de Edwina e a erguia. A senhorita está bem? Perguntou ele. Ela assentiu,
cuspindo e espirrando com força em resposta. Senhorita Sheffield resmungou ao ver Kate parada na margem. Não, não a senhorita, acrescentou, percebendo que Edwina olhara para ele. Sua irmã. Kate, indagou ela, piscando várias vezes para expulsar a água suja dos olhos. Onde está Kate? Ali, bem sequinha, murmurou ele. Depois gritou para ela. Pare esse maldito cachorro. Newton pulara com alegria para fora do lago e agora estava sentado na grama com a língua de fora. Kate correu para ele e agarrou a guia. Anthony percebeu que ela não contestara a ordem que ele lhe dera. Ótimo, pensou maldosamente. Não havia imaginado que a estúpida mulher teria o bom senso de manter a boca fechada. Virou-se para Edwina, que, contra todas as expectativas, ainda conseguia manter-se adorável mesmo ensopada. Deixe-me tirá-la daqui, falou, e antes que ela tivesse a chance de reagir, ergueu-a nos braços e carregou-a para a terra firme. Nunca vi nada assim, comentou Berbrook, balançando a cabeça. Anthony não disse nada. Não achava ser capaz de falar sem empurrar aquele idiota para dentro d'água, em que ele estava pensando ficar parado ali enquanto Edwina se afogava por causa daquele cão ridículo. Edwina, chamou Kate, andando até onde a guia lhe permitia. Você está bem? Acho que a senhorita já fez o bastante, retrucou Anthony, avançando na direção dela até estarem a cerca de 1 metro de distância. Disse Kate arfando. Olhe para ela, respondeu ele, apontando o dedo para Edwina, embora sua atenção estivesse concentrada em Kate. Olhe só para ela. Mas foi um acidente. Eu estou bem, gritou Edwina, parecendo um pouco assustada com o nível de raiva que crescia entre a irmã e o Visconde. Com frio, mas bem, viu? Kate virou-se e deu conta do desalinho da irmã. Foi um acidente. Ele se limitou a cruzar os braços e arquear uma das sobrancelhas. O senhor não acredita em mim? Suspirou ela. Não creio que esteja duvidando de mim. Anthony continuou em silêncio. Era inconcebível para ele que Kate Sheffield, com toda a sua espirituosidade e inteligência, não sentisse inveja da irmã. E mesmo que não houvesse nada que ela pudesse ter feito para evitar aquele contratempo, de certo, apreciava o fato de estar seca e confortável enquanto Edwina parecia um rato afogado. Um rato atraente, sem dúvida, mas afogado. Mas, pelo visto, Kate não dera a conversa por encerrada. É evidente que eu nunca faria nada para machucar Edwina. Além disso, como o senhor supõe que eu operaria essa proeza? Ela espalmou a mão livre no rosto, fingindo surpresa. Ah, claro, eu conheço a linguagem secreta dos Corgis. Ordenei a Newton que puxasse a guia da minha mão. E então, como eu tenho a capacidade de prever o futuro e sabia que Edwina estaria parada bem aqui, à margem do lago, disse a ele, graças à nossa poderosa conexão mental, já que ele estava muito longe para ouvir minha voz, que mudasse de direção, corresse para Edwina e a derrubasse dentro d'água. Ironia não lhe cai bem, senhorita Sheffield. Nada lhe cai bem, Lord Bridgeton. Anthony inclinou-se e projetou o queixo à frente de maneira mais ameaçadora que pôde. As mulheres não deveriam ter bichinhos de estimação se não conseguem controlá-los. E os homens não deveriam levar as mulheres com bichinhos de estimação para uma volta no parque se não podem controlar nenhum deles, retrucou ela. Anthony sentiu as pontas das orelhas esquentando com a raiva mal controlada. A senhorita é uma ameaça à sociedade. Ela abriu a boca como se fosse devolver um insulto, mas em vez disso, apenas lhe ofereceu um sorriso irônico. Virou-se para o cão e disse: Se sacuda, Newton. O animal ergueu os olhos para o dedo dela, que apontava direto para Anthony. Então, se aproximou dele, obedientemente, antes de se sacudir todo, espirrando água do lago para todos os lados. Anthony esticou a mão para o pescoço dela. Eu vou matá-la, rugiu ele. Kate saiu do caminho dele bem rápido, ficando mais perto de Edwina. Ora, Lord Bridgeton, provocou, mantido em segurança pelo corpo da irmã, que ainda pingava. Não seria de bom tom perder a paciência na frente da doce Edwina. Kate, sussurrou a mais jovem, o que está acontecendo? Por que você está sendo tão má com ele?
Por que ele está sendo tão mal comigo? Sibilou Kate. Esse cão, disse subitamente o Sr. Berbrook, me molhou todo. Molhou a todos nós, retrucou Kate, incluindo ela mesma, mas valer a pena. Ah, como valera ver a expressão de surpresa e de raiva no rosto daquele aristocrata pomposo. Você, rugiu Anthony, apontando o dedo furioso para Kate. Cale a boca. Ela obedeceu. Não era tão imprudente a ponto de provocá-lo ainda mais. Parecia que a cabeça dele ia explodir a qualquer instante, e de certo, ele perdera toda a dignidade que tivera no início do dia. Sua manga direita pingava por ele ter enfiado o braço dentro do lago para resgatar Edwina. As botas pareciam arruinadas para sempre e o seu corpo inteiro respingava graças à destreza de Newton para sacudir-se. Vou lhe dizer o que nós vamos fazer, prosseguiu ele numa voz baixa, mortal. O que eu preciso fazer? Atalhou o Sr. Berbrook, com jovialidade, evidentemente, sem perceber que Lord Bridgeton estava disposto a assassinar a primeira pessoa que abrisse a boca. É terminar de consertar o cabriole. Então, poderia levar a senhorita Sheffield para casa, concluiu, apontando para Edwina, caso alguém não soubesse a qual das senhoritas se referia. Sr. Berbrook, o senhor sabe consertar um cabriole? Perguntou Anthony. O homem piscou algumas vezes. O senhor ao menos sabe o que há de errado com o cabriole? Berbrook abriu e fechou a boca algumas vezes. Então disse, tenho algumas ideias. Não deve demorar muito para que eu entenda qual é o problema. Kate olhou para Anthony, fascinada pela veia que pulsava no pescoço dele. Ela nunca viu um homem tão claramente levado ao limite. Sentindo-se um pouco apreensiva com a explosão iminente, deu um passo para trás de Edwina. Não se considerava uma covarde, mas o instinto de autopreservação falou mais alto. O Visconde, porém, conseguiu de alguma forma manter-se no controle e sua voz estava muito tranquila quando disse: eis o que vamos fazer. Kate, Edwina e Berbrook o fitaram em expectativa. Vou até ali, falou, apontando para uma senhora e um cavalheiro e cerca de 20 metros deles, que tentavam não olhar, embora não conseguissem pedir a Montrose que me empreste a carruagem dele por alguns minutos. Ora, aquele homem erguendo o pescoço é Geoffrey Montrose? Indagou Berbrook. Não vejo há séculos. Uma segunda veia começou a saltar. Dessa vez, na têmpora de Lord Bridgeton. Kate segurou a mão de Edwina em busca de apoio moral e apertou-a bem forte. Em sua defesa, porém, Anthony ignorou a pergunta inapropriada de Berbrook e continuou a narrar seu plano. Como ele dirá que sim? O senhor tem certeza? Retrucou Kate sem pensar. De alguma forma, os olhos castanhos dele pareceram gelo. Certeza de quê? Questionou ele. De nada, murmurou ela, pronto a dar um chute em si mesma. Continue, por favor. Conforme eu dizia, como amigo e cavalheiro, prosseguiu, lançando um olhar severo a Kate. Ele não vai se opor, então levarei a senhorita Sheffield para casa. Depois eu voltarei para casa e pedirei que um de meus homens devolva o cabriole de Montrose. Ninguém se preocupou em perguntar a qual das duas irmãs ele se referia. E quanto a Kate? Indagou Edwina. Afinal, o cabriole tinha apenas 2 lugares. Kate deu um apertão na mão dela. Querida e doce Edwina. Anthony encarou Edwina. O Sr. Berbrook acompanhará a sua irmã até em casa. Mas eu não posso, retrucou Berbrook. Tenho de terminar o reparo no cabriole. Onde o senhor mora? Perguntou Anthony. Berbrook piscou, surpreso, mas deu-lhe o endereço. Vou parar em sua casa para buscar um criado que fique tomando conta do cabriole, enquanto o senhor acompanha a senhorita Sheffield à casa dela. Está claro? Fez uma pausa e fitou cada um, incluindo Newton, com uma expressão muito severa. A não ser Edwina, é claro, que fora a única pessoa ali que não desafiara seu humor. Está claro? Repetiu. Todos assentiram e seu plano foi posto em prática. Minutos depois, Kate vira Lord Bridgeton e Edwina sumirem no horizonte. As duas pessoas que jurara nunca deixar no mesmo cômodo juntas. Pior ainda, ela fora deixada sozinha com o Sr. Berbrook e Newton. E bastaram apenas 2 minutos para que ela percebesse que, dos dois,
era Newton quem tinha a melhor conversa. Oi, tudo bem? Mais um capítulo aqui, mais uma parte desse casal maravilhoso que eu estou amando. E aí, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Qual foi a sua cena favorita até agora?